Olá, meus amores e minhas amoras. Estamos de volta aqui para aprender um pouco mais sobre a vida na antiguidade. Então, gente, nós vimos, antes de entrar em recesso, nós estudamos como a formação, como foi que as cidades se formaram, né? Como a descoberta da agricultura ali no Neolítico ajudou nessa construção das cidades, né? Foram juntando várias aldeias e formando as cidades. E como lá nas cidades da antiguidade começaram a surgir conceitos como a cidadania, como sendo um direito, um conjunto de direitos e deveres de pessoas que habitam em determinado estado, em determinada região, né? Vimos também como muitas das sociedades antigas eram fundamentadas na desigualdade. Lembra daquela pirâmide assim social do Egito que a gente viu? Então ali na base a gente tinha os camponeses e os escravizados sustentando toda a sociedade, né? Também falamos sobre como as lutas e as reivindicações elas são fundamentais para para as transformações das sociedades, tá certo? Tanto lá na antiguidade como hoje em dia, tá bom? E agora nós vamos aprender um pouco mais sobre a vida na antiguidade. Para entender, pessoal, como era a vida desse pessoal lá na antiguidade, a gente precisa conhecer a cultura deles, porque é a cultura que vai dar as pistas para a gente sobre como é que eles viviam. E o que é a cultura? Olha aqui na tela, lê comigo. Cultura, segundo a definição do dicionário, é um conjunto de conhecimentos, de costumes, de crenças, padrões de comportamentos adquiridos e transmitidos socialmente, que caracterizam um grupo social. Então, volta aqui para mim. Então, quando a gente pensa, por exemplo, no frevo, a gente não vai pensar no sul do nosso Brasil. A gente vai pensar no Nordeste, aqui em Pernambuco, na Bahia, né? São caracterizados aí, ó, pelo frevo, por essa dança, né? E quando a gente pensa no chimarrão, a gente não vai pensar no Sudeste, nem no Norte, a gente vai pensar logo no Sul, lá no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, que as pessoas têm esse costume de tomar o chimarrão. Então, todo esse conjunto aí, ó, de conhecimentos, de costumes, de crenças que caracterizam um povo, que caracterizam uma população, é a cultura desse pessoal. E a cultura nos ajuda a entender como é que esse grupo se relaciona, como é que eles pensam, como é que eles funcionam, tá bem? Existe, pessoal, dois tipos de cultura, a cultura material e a cultura imaterial. Então, a cultura material vai ser todo aquele conjunto ali, ó, de artefatos, objetos, arquitetura, artes, enfim, que a gente pode ver, que a gente pode tocar, tá certo? Então, é matéria. E o que é cultura imaterial? São as cantigas, as danças, as crenças, os valores, os costumes que a gente tem, que não é algo que a gente não pega o costume, né? A gente pegou. Quando a gente diz assim, peguei o costume de fulano, é um jeito de falar, né? A gente não pega na mão o costume, a gente não agarra um valor. Isso são culturas, são partes da cultura que são sem matéria, né? Mas que tá ali, ó, no meio da população e que fala muito sobre ela, né? Então, como é que a gente vai conhecer a cultura imaterial da antiguidade? Se não tem matéria, se não tem como a gente pegar, como a gente ter acesso direto a essa cultura. Não tem como entrevistar uma pessoa da antiguidade para saber o sotaque que ela fala, para saber os vícios de linguagem daqueles povos, né? Então, como é que a gente faz? Bem, a gente pode inferir, a gente pode deduzir como é que eles se comportavam, como é que eles pensavam, através do resquícios, né, dos vestígios deixados pela cultura material. Né? O que eles deixaram ali de matéria, a arquitetura, a arte que eles deixaram, nos dá pistas de como essas civilizações viviam na antiguidade, tá certo? Então, quando a gente pensa, pessoal, ali nas populações, nos povos da antiguidade, a gente percebe que a religiosidade é um traço muito forte da cultura desse povo. Tá? A religiosidade era um aspecto importantíssimo no dia a dia dos primeiros povos. Logo no início da formação das cidades, aquelas populações elas vão pensar que todos os fenômenos da natureza, o nascimento, mortes, efeitos climáticos, tudo isso são comunicações sobrenaturais dos deuses para com eles. Então, a natureza ela é adorada como deuses por si só. Todos os fenômenos da natureza são vistos como
expressões desses deuses. E existem ritos, enfim. Então, se choveu, existe a dança da chuva, existe um rito para agradecer aquela chuva. Se fez sol, se fez um eclipse, aí eles vão fazer um ritual para desfazer o eclipse, tá? Todos os fenômenos são considerados como manifestações sobrenaturais dos deuses, né? E por si só eles vão, consequentemente, adorar essas manifestações da natureza, esses aspectos da natureza, tá certo? E aí, quando vão se formando as primeiras cidades, as primeiras civilizações, eles vão ali cultivando, aprendendo a domesticar os animais, né, e a agricultura, começa a surgir também adorações para essas novas formas de se relacionar com a natureza e com os animais. Por exemplo, a fertilidade do solo é vista também como uma manifestação uma bênção, né, de um deus específico, de uma deusa, para aquilo ali tá dando certo, para aquela plantação tá dando certo. Então, as primeiras civilizações da Mesopotâmia, do Egito, da Grécia, enfim, elas são politeístas, tá certo? E o que é politeísmo, gente? Politeísmo é a crença em vários deuses. Monoteísmo é a crença em um deus só. Então, essas civilizações da Mesopotâmia, do Egito e da Grécia, inicialmente elas são politeístas, tá? Lá na antiguidade. Mas o que significa, será que isso significa que elas tinham todas a mesma crença, acreditavam nos mesmos deuses por serem politeístas? Nananina não, tá? Eles tinham crenças e deuses bem diferentes. Por exemplo, na Mesopotâmia, um dos deuses mais cultuados era o deus Enki, deus da água, considerado também um deus da sabedoria. E quando a gente pensa na localização geográfica da Mesopotâmia, pessoal, a gente já consegue supor, entender por que esse deus era o mais adorado entre os deuses da Mesopotâmia. Lembra que Mesopotâmia, meio, é uma cidade, né? São cidades que ficam ali entre dois rios, né? O rio Tigre e o Eufrates. Então, ó, rio passando, regando ali a agricultura deles, eles vão ter um desejo maior de cultuar esse deus, né? Que eles acreditam que faz parte ali do rio doce, né, da água doce, ele que controla essa fluidez do rio, enfim. Os templos eram considerados na Mesopotâmia como sendo as moradas dos deuses e recebiam todas as cerimônias religiosas neles. Então a gente vê, através dessa cultura material deixada lá na Mesopotâmia, que eram o quê? Esses templos, essa arquitetura, né, dos templos, a posição que esses templos ficavam, né, o local onde eles eram construídos, que eram locais bem privilegiados na sociedade. Isso mostra o quanto essa população da Mesopotâmia valorizava esses deuses e essas crenças, esse sistema de crença, tá certo? Isso era muito valorizado na cultura deles. E é bom lembrar que a Mesopotâmia, olha aqui na tela, nessa linha do tempo, a Mesopotâmia, ela foi dominada por diferentes povos em diferentes épocas. Então tiveram aí os sumérios, os acádios, os amoritas, caldeus, elamitas, assírios e medos, tiveram os babilônios e os persas. Então, cada um desses povos vai deixar o quê? Um traço diferente nessa cultura, nessas crenças, tá certo? Na forma com que eles vão imaginar, supor, enfim, esses deuses, desenhar esses deuses. Uma das deusas aí adoradas por esse povo era a deusa Nicase, a deusa da cerveja, porque era uma bebida bem produzida, né, nessa região. E ela era filha do deus Enki, tá bem? Aí você pode perceber que ela tem um formato, uma figura humana, mas os deuses da Mesopotâmia, eles podiam ser tanto com traços humanos, quanto também com traços bem monstruosos, tá? Com mistura de animais, dragões e tudo mais. Aí vamos para o Egito. Será que o Egito, por ser politeísta, também tinham religiões parecidas, né? Jeito de pensar parecido com o da Mesopotâmia? Bem, os deuses lá no Egito eram antropomorfos. É difícil essa palavra, antropomorfos. E o que é que isso quer dizer? Eles tinham formas humanas e de animais ao mesmo tempo. Então vai ter uma cabeça de ave, um corpo de um humano, uma cabeça de cachorro, né? Enfim. Os egípcios acreditavam na vida após a morte. E aí, você conhece alguma religião que também acredita nisso? Na vida após a morte? Bem, isso já começa lá
com os egípcios, tá? Eles acreditavam que após a morte, a nossa alma seria julgada pelo deus Osíris, que era o deus aí do submundo, né? E aí você tinha que saber responder as perguntas certas para o deus Osíris, o corpo tinha que ter sido preparado, por isso que tinha a mumificação, né? Para preparar o corpo para esse processo. Enfim, era toda uma crença aí nesse sistema da pós-vida, tá? Então, por isso, essa religiosidade, esse traço cultural da religiosidade dos egípcios influenciava muito na vida, no cotidiano deles na cidade, tá bem? Aí, olha, um exemplo, olha aqui na tela, um exemplo de um deus egípcio, o deus Horus, o deus que tudo vê, né? Ele era o deus do sol nascente, era a personificação da luz e tinha como inimigo Sete, o deus da desordem e da violência. Volta aqui para mim. Então, olha aí, já vindo a origem, né, de um deus bom, um deus da luz, e um deus do mal, da violência. Olha como vem, como surge aí, ó, na antiguidade, esse sistema de crença já está presente. E temos então a Grécia, pessoal. Na Grécia, os deuses gregos tinham características e comportamentos semelhantes aos humanos. Eles tinham corpos semelhantes aos humanos, tinham ira, isso, aquilo, outro. E o que é que diferenciava, então, os deuses gregos das pessoas, dos seres humanos? Bem, o que diferenciava eram os poderes que eles tinham, tá certo? E a imortalidade. Os deuses gregos mantinham relação com os fenômenos naturais também, tá? Então, Zeus comandava o céu, Poseidon comandava aí os mares e Hades era o senhor do mundo dos mortos. Então, vamos dar uma olhadinha em alguns desses deuses no próximo slide. Olha aqui, ó, os deuses do Olimpo. Tá vendo que eles são figuras humanas? E temos mulheres também, ó. Deus Afrodite, Artemis, Hera, tá vendo? E veja que eles, o que vai diferenciar eles, então, dos humanos é a imortalidade e os superpoderes deles, tá bem? Então, gente, será que todas as culturas religiosas da antiguidade eram politeístas? Nada, não. Como exemplo do monoteísmo, né, na crença em um único Deus, temos o povo hebreu. E aí vem o judaísmo, né, que a história do povo hebreu é contada na Torá, na Bíblia e no Alcorão, tá bem? O judaísmo é a raiz dessa religião aí dos hebreus. É uma das religiões mais antigas, uma das religiões monoteístas mais antigas da humanidade, tá bem? E como é que funciona a crença no judaísmo? Eles acreditam que Abraão recebeu uma mensagem de Deus e foi atrás da terra prometida. E por isso saiu da Mesopotâmia até Canaã, que seria essa terra prometida aí, tá certo? E aí todas as regras, enfim, de convivência, de sistema, como é que a gente deve se comportar ou não, está escrito na Torá, nesse livro sagrado do judaísmo, tá bem? Mas no judaísmo também tem uma profecia de que virá um Messias. Os judeus acreditam que esse Messias ainda não veio redimir a população, redimir a espécie humana. Mas os cristãos acreditam na Torá, né, até uma certa parte, e depois, que é como se fosse o Velho Testamento da Bíblia, e depois eles acreditam no Novo Testamento, porque eles acreditam que Jesus é esse Messias da profecia, que ele já veio, ele já redimiu, ele já apresentou como o caminho para chegar no reino dos céus e tudo mais. Então, no ano de 380, o cristianismo se tornou a religião oficial de Roma, tá certo? E lá depois, na Idade Média, é que o islamismo vai nascer com o profeta Maomé, que segundo essa religião, esse profeta foi chamado pelo anjo Gabriel e de quem ele recebeu profecias e orientações para guiar a humanidade, que estão presentes, que estão registradas no Alcorão, que é então o livro sagrado do Islã, tá certo? Então, assim como o Islã, existem outras religiões também que são igualmente milenares, tá bem? Que não estavam assim, não surgiram lá na antiguidade, mas são muito antigas. Como exemplo delas, nós temos o hinduísmo, o budismo e o iorubá. Vamos ler aqui rapidinho na tela. O hinduísmo é uma das mais antigas religiões do Oriente Médio,
tem sua filosofia escrita nos Vedas, que é aí, gente, um livro, tá, de hinos, de cânticos, que reverenciam centenas de divindades. Temos também o budismo, como outra religião influente na Ásia, que foi fundada por um príncipe chamado Siddhartha Gautama, o conhecido como Buda, que significa o iluminado. A base dessa religião está no reconhecimento do sofrimento e de como superá-lo, tá certo? E a religião Iorubá é uma das religiões mais antigas do continente africano, na qual se acredita na existência de um ser supremo, o Olodumaré ou Olorum, criador do mundo e das entidades chamadas orixás, associadas aos elementos da natureza. Então, olha aqui, quando muitos dos escravizados trazidos lá da África, né, sequestrados pelos portugueses e trazidos da África para cá, aqui chegaram, essa religião Iorubá se fundiu com a religião católica. E aí daí surgem as religiões afrodescendentes como o candomblé, tá bem? Que vai ver aí Deus como sendo esse Olodumaré, o Deus cristão como sendo Olodumaré, Olorum, e os orixás como sendo aí a representação dos santos, tá certo? Mas quando a gente pensa, gente, na religiosidade como algo que veio evoluindo da antiguidade até os dias atuais, a gente pode cair num erro, num grande erro, num equívoco, tá bem? Por quê? Primeiro que muitos dos traços da antiguidade é vista nas religiões atuais. Por exemplo, os hindus, eles continuam tendo, o hinduísmo, né, continua tendo deuses antropomórficos, né, como misturados aí com características humanas e características animais e tudo mais. E enquanto o cristianismo tem características aí dos deuses gregos, né, como aspecto humano, com poderes e imortalidade. Além disso, a gente precisa lembrar que em relação à tolerância, ao respeito das religiões, lá na antiguidade, a gente poderia observar isso acontecer com mais tranquilidade na cidade de Persépolis. Lembra que a gente falou que essa cidade de Persépolis, ela tinha anualmente encontros, né, de festas com povos de diferentes locais e de diferentes religiões. Então, a gente vê aí presente uma tolerância, um respeito às religiões, à multiplicidade de religiões, né? Já atualmente, a gente não vê isso com tanta facilidade. Apesar de muitas religiões pregarem o respeito, se serem fundamentadas no respeito, a relação entre essas religiões nem sempre é pacífica, tá certo? Como a gente pode ver nas guerras atualmente, que já vem de muitos anos, lá no Oriente Médio. Vamos recapitular com algumas questões? Então, em relação às crenças religiosas, os povos da antiguidade da Mesopotâmia, do Egito e da Grécia eram politeístas ou monoteístas? E aí, pessoal? Politeístas, né? Tinham crença em vários deuses. E em relação aí, preencha os quadrinhos com as letras correspondentes. Aí a gente vê na primeira coluna, letra A, B, C e D, o nome do profeta Maomé, o nome da religião, né, cristianismo, depois judaísmo, e na letra D, o livro, a Torá. Então, nós temos na segunda coluna aí as opções. Livro sagrado para os judeus, profeta fundador do islamismo, sistema de crença que deu origem a religiões como a católica e a protestante. Uma das religiões mais antigas que tem um profeta, Abraão. E aí, que tem como profeta Abraão. Vamos pensar um pouquinho. Livro sagrado só pode ser a Torá, porque a primeira coluna, o único nome de livro é a Torá, né? Profeta fundador do islamismo. Maomé, né? Sistema de crenças que deu origem às religiões católicas e protestantes? Cristianismo. Quem pensou que era o judaísmo, preste atenção, o judaísmo deu início ao cristianismo, tá certo? Assim, o cristianismo se fundamenta na profecia judaica, né, do Messias. Mas é o cristianismo do cristianismo que vai surgir a religião católica e protestante, tá bem? Que tem como Cristo o Messias, que tem na pessoa de Cristo a figura do Messias. Uma das religiões mais antigas, que tem um profeta Abraão, é a Torá. É o judaísmo, né?
Então, o judaísmo é a religião monoteísta mais antiga do mundo, tá bom? Vamos lá. E a última questão. Assinale a alternativa correta. Agora eu vou dar 30 segundos aí para vocês lerem e pensarem como marcar essas respostas. E depois eu venho só trazendo os resultados, tá bem? Então vamos lá, pessoal. Na letra A, nós temos como resposta aí, ó, religião milenar indiana, hinduísmo, né, pessoal? Na letra B, nome do fundador do budismo. Ora, gente, não foi Jesus Cristo nem foi Moisés, né? Foi Siddhartha Gautama. Letra C, livros sagrados do hinduísmo. Torá é do judaísmo, Bíblia é do cristianismo. O livro sagrado do hinduísmo é os Vedas, né? Que tem aí vários cânticos, vários hinos que adoram várias divindades, né? E a letra D, religião de cultos aos orixás. É Iorubá, não é verdade? Letra E, religião de culto e divindades, entre elas Brahma. A resposta é hinduísmo, tá bem? Agora, revisando a aula, falamos sobre a influência das crenças na vida das pessoas na antiguidade. Aprendemos sobre as diferenças entre culturas religiosas politeístas e monoteístas. E deixamos o questionamento para vocês sobre o respeito às diferenças ser um processo que está evoluindo com o passar do tempo ou não? Ou será que a gente não está evoluindo muito bem aí nessa tolerância religiosa com os diferentes tipos de crença, da antiguidade até hoje em dia? Então, eu espero ter ajudado vocês a entender melhor desse assunto e vamos encerrando por aqui. Um grande abraço para todos, nos vemos na próxima aula e continuem se cuidando que já já a gente volta para as aulas presenciais. Cheiro!